Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 2, onde a gente vai tratar dos cálculos preliminares necessários para a gente iniciar o nosso estudo propriamente dito. A gente entendeu na aula anterior quais são as normas vigentes que a gente tem que observar para fazer o nosso estudo, mas também a gente tem que, antes de entrar propriamente no cálculo das funções, fazer alguns cálculos preliminares e informar alguns pontos iniciais para a concessionária, para o avaliador, que são pontos base para a gente dar sequência no estudo para o cálculo das funções de proteção propriamente dita e traçar o coordenograma e por aí vai, tá bem? E a gente começa aqui a nossa aula com a nossa frase. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Benjamin Franklin. Isso é um fato, né, pessoal? A vida é de quem consegue resolver mais problemas num prazo de tempo menor, né? Então vamos dar início aqui ao início, propriamente, do nosso estudo, né? Bom, pessoal, se a gente der uma olhadinha aqui no nosso estudo, tem uma folha de rosto, né, padrão, que você pode colocar, e a gente começa objetivando o nosso estudo. Qual que é o objetivo do nosso estudo? O presente documento irá apresentar toda a memória de cálculo e parâmetros utilizados como base para estabelecer a proteção do sistema, visando garantir a sua confiabilidade ao longo do seu período de operação. O objetivo da proteção é esse. Todas as diretrizes aqui apresentadas para a definição dos ajustes das proteções foram elaboradas com base nas orientações técnicas previstas e aqui, normalmente, pessoal, a gente coloca a norma da concessionária ou as normas. Por quê? Normalmente, a gente está, em se tratando de subestações, a gente tem duas normas associadas. A de tensão e a de fornecimento em tensão primária ou média tensão da concessionária e a norma propriamente de mini geração distribuída. Por isso que eu coloquei dois campos aqui que a gente coloca normalmente e da concessionária específica, tá? Então, para ele entender que foi feito conforme aquelas diretrizes da concessionária. Você pode colocar aqui também o módulo 3 do PRODIST e outras regulamentações que porventura você tenha utilizado no seu estudo, tá? Eu coloquei aqui o mais simples possível e que funciona, como eu falei, concessionária é o simples que funciona, perfeito? E aí a gente vem com a empresa responsável pelo projeto, né, o responsável técnico, quem que é, né, com o Registro Nacional Conselho Federal, o registro desse responsável, tá? E aí, se a gente tiver um visto, pessoal, a gente tem que declarar aqui, tá? O profissional tem um visto em outro Conselho Federal. Também deixei mais ou menos aqui a informação. Engenheiro CONFEA e o CREA lá do local do engenheiro, tá? A ART, né, que é muito importante para a gente já declarar no início do estudo, em qual CREA e o engenheiro responsável. Porque às vezes a empresa que está realizando o serviço, ela tem um responsável técnico, mas o responsável técnico por aquele projeto, às vezes foi um PJ que você subcontratou, é outro engenheiro. Então, essas informações têm que estar bem claras aqui com relação à responsabilidade técnica. Logo depois a gente vai elencar quais são as funções necessárias. Aqui, pessoal, como para fins de treinamento, eu elenquei todas as prováveis e possíveis proteções que são normalmente exigidas para os sistemas de média tensão das concessionárias, para usinas fotovoltaicas, perfeito? Então a função 67, que é a sobrecorrente direcional de fase, a função 67N, que é a função sobrecorrente direcional de neutro, a 5051, que é a instantânea e temporizada, lembrando que ela é bidirecional, a gente vai entender melhor por que eu vou ter essas duas funções, e a 50N, 51N, tá? O sincronismo, que a gente vai entender, né, quem que vai fazer esse sincronismo, se é o disjuntor de média tensão, se é o inversor, a função 27, subtensão, a função 59, sobretensão, a função 59N, pessoal, que a gente vai entender que não faz sentido ter essas duas funções ao mesmo tempo num estudo, porque cada uma aplica para cada condição para fugas à terra e a gente vai entender melhor por que isso daqui. Eu coloquei, como eu falei, todas para vocês, para a gente já ter toda a memória de cálculo para que vocês saibam. Lembrando que a gente tem que estar sempre amparado pelas obrigações da concessionária em ter ou não determinada função, perfeito? E a gente vai entender por que usa uma ou por que usa outra. A sobre e subfrequência, 81O de over, tá? O H de high, tá? De acima, 81U de under, subfrequência, ou 81L de low,
tá? Sobrefrequência e subfrequência. A função 51V, que é sobrecorrente com restrição de tensão. A função 46, que é reversão ou desbalançamento de fase. A 47, que é desbalanço de tensão, que normalmente para as concessionárias, pessoal, utiliza-se mais a perda, tá? Na verdade, a sequência de fase, tá? Normalmente que o pessoal utiliza, as concessionárias exigem. Direcional de potência, que são concessionárias bem específicas que vão exigir isso daí, tá? A função 78, que é a perda de sincronismo entre a fonte, as duas fontes, perfeito? A geração distribuída do cliente e a concessionária. O antilhamento, muito importante, a gente vai entender de quem que é a obrigatoriedade disso em se tratando de inversores, perfeito? A função 98, que é a oscilografia, que é obrigatório, tá, pessoal? Que eu tenho relés que oscilografem, é muito importante para a gente diagnosticar defeitos e problemas no sistema depois que eles ocorrem, não é antes, perfeito? A 50BF, que a gente vai ver como que ela funciona, tá? E a linha viva barra morta também a gente vai entender como que é a lógica de funcionamento aplicada especificamente em um relé. Aqui, pessoal, esse estudo a gente vai desenvolver todo em cima do RP6000, que é um dos relés mais implementados e até obrigatório em algumas concessionárias, perfeito? Mas os estudos eles podem ser desenvolvidos com outros relés. Lembrando que o que vai mudar? Para algumas funções muda o que a gente parametriza no relé, a forma como parametriza, para outras não, é mantido a mesma forma e eu vou tratar disso melhor com vocês, tá? Mas qualquer relé, 51V num relé é 51V em qualquer relé, isso é uma função de proteção, 50, 51 e por aí vai, perfeito? Muda como o relé vai entender aquilo dali e a gente tem que estudar cada relé em específico. Como eu falei, esse estudo vai ser desenvolvido em cima do RP6000, perfeito? E aqui o acessante irá possuir disjuntores de média exclusivo, instalado em cubículo de proteção, parará. Além disso, terá proteção secundária exercida pelo relé de proteção PEX no RP6000, como eu falei para vocês, instalado em quadro de sobrepor na subestação. Fiz aqui, pessoal, uma elucidação das funções que vão ser previstas e aonde que eu tirei essas funções da norma da concessionária. Tá? As diretrizes, as obrigatoriedades e recomendações das funções da norma da concessionária. E aí a gente tem os dados fornecidos. Quando a gente tem lá a liberação do parecer de acesso pela concessionária, ela normalmente vai liberar os dados de curto-circuito do alimentador dela, tá? E também vai liberar os dados da proteção do alimentador dela. Isso pode ser um religador ou um disjuntor que vai estar lá na subestação dela. E aí ela fornece os dados. Eu estou aqui a critério de exemplo, trouxe alguns níveis de curto-circuito aqui, trifásico, fase-terra e fase-terra mínimo, tá? Tanto simétrico quanto assimétrico, a título de exemplo. E os dados do ajuste da concessionária que eu trouxe aqui para vocês. Perfeito, pessoal? Então, tranquilo. Observando, pessoal, que esse ajuste está aqui em valores secundários, tá? A gente tem que refleti-los para valores primários. Quando a gente for montar o coordenograma, eu vou falar melhor sobre isso para vocês. Então, eu tenho que estar de posse dessas informações. Preciso ter todas essas informações para começar o meu estudo? Não, eu posso fazer algumas partes do estudo. Se eu já souber qual que é a potência de geração, os transformadores, a impedância percentual dos transformadores, eu já consigo adiantar bem o meu estudo. Tá? Tem algumas informações que não necessariamente eu preciso ter. Por exemplo, o nível de curto vai influenciar diretamente no dimensionamento dos transformadores de corrente. Mais especificamente nisso que vai influenciar. Vai influenciar também no coordenograma, para analisar a seletividade. Então, alguns pontos, algumas informações travam, mas não param o estudo. Algumas outras informações dá para a gente dar sequência em outras partes do estudo. Perfeito? Então, isso aqui é importante de eu ter em mãos. Depois, pessoal, uma outra sessão, o que a gente vai fazer? A gente vai dedicar aos transformadores de potência. A gente vai calcular todas as grandezas dele. Como eu ensinei para vocês, pessoal, nos módulos anteriores. Essa parte aqui é bem simples, é só fazer o cálculo mesmo. Vou fazer uma elucidação do equipamento que está instalado lá na minha mini geração. Para a definição de alguns parâmetros da proteção, será necessário definir as características elétricas dos transformadores de potência instalados. Vale ressaltar que o acessante possui um transformador de potência nominal 1000 kVA 3.8380, conforme a tabela 3. E aí, pessoal, coloquei o transformador aqui, o tag dele, que vai estar lá no coordenograma, que é importante, tá? O tipo de ligação, isso aqui é muito importante, porque vai definir se eu vou usar um A67N ou um A59N, a gente vai entender melhor isso. Impedância percentual e a tensão primária. Esse transformador aqui, pessoal, se eu der uma analisada aqui nele, na potência dele, ele é 1000 kVA, né? 3.8 dividido por 1,732. Ele tem uma corrente nominal de 41,84 amperes.
41,84 amperes, perfeito? Então, calculei a corrente nominal do transformador. Para a realização do estudo, foram determinadas as correntes de magnetização e as correntes ans e nans dos transformadores, com o intuito de verificar, via coordenograma, se os equipamentos serão protegidos pelos relés de proteção. Tranquilo, isso aqui tá baba, tá ok, pessoal? É só fazer o cálculo. E aqui a gente tem a memória. Aqui eu estou adotando o critério de 10 vezes para transformadores a óleo e 14 vezes a seco, tá? Você tem que seguir nessa parte o que a sua concessionária preconiza em termos de memória de cálculo, perfeito? Então, vou fazer o cálculo aqui, ó, 41,84, tá? A corrente do transformador, a corrente nominal dele, perfeito? Vou achar aqui a corrente de magnetização do equipamento, que está dando 418,40 amperes, tá bom? Eu vou achar aqui 418,40, então 41,84, que é a corrente nominal do equipamento, ó, nominal do trafo, perfeito? Dividido pelo Z percentual vezes 100, 41,84 dividido por 5,54 vezes 100, 755,23, que é a corrente ANSI do transformador, ok? E a corrente NANSI do transformador, que eu vou pegar 755,23 e multiplicar por 0,58. 755,23 vezes 0,58, 438,03. Perfeito, tá? Então, calculei aqui a magnetização do trafo, vou substituir na tabelinha aqui, ó, 418,40. Corrente ANSI dele, 755,23. Para sintetizar, tá? E é importante que eu mostre, elucide. Aqui, diferente daquela tabelinha, pessoal, eu desenvolvo os cálculos para deixar bem claro. Porque em se tratando de mini geração, as concessionárias gostam que você desenvolva muito bem os cálculos. Perfeito? Tá? Calculei esses valores e aqui eu deixo claro que aqui eu estou adotando não o critério da Enrush real para esse estudo em específico, okay? Não é o critério da Energisa, por exemplo. Tá? Aqui eu estou adotando que a Enrush é igual à corrente de magnetização, já que é só um transformador, não tenho vários, que vai ser igual aos 418,40 amperes. Perfeito? Então, nos cálculos preliminares, pessoal, essas são as informações que eu tenho que ter até aqui. Depois a gente vai começar já nas funções de proteção. Mas até esse ponto é só isso daqui que a gente precisa fornecer de informação básica, os cálculos preliminares que vão influenciar diretamente na determinação das demais funções de proteção. Perfeito? Então a gente vai encerrar aqui essa aula e a gente se vê na nossa próxima aula.